Sejam então todos bem-vindos à nossa contribuição para o BTF 2021, Sensor Data Forecasting in 2021, a State of the Art Exam. Como podem ver, isto será uma apresentação de certa maneira híbrida. Iremos falar em português, o material de suporte está em inglês, mas claro, podem-nos pôr as dúvidas e questões no final em qualquer uma das línguas. Nós somos da InnoWave, uma empresa tecnológica portuguesa, e eu acho que o nosso lema descreve-nos muito bem. Change Lives Through Innovation. O meu nome é Luís Seabra, eu sou responsável pela área técnica de Data Science, Big Data, Artificial Intelligence, Analytics, e connosco temos o António Leitão, um dos nossos Data Scientists especializados em Machine Learning. E, portanto, o que é que nós iremos, na realidade, falar hoje? Vamos falar de uma questão que a humanidade, desde sempre, esteve muito interessada em saber a resposta. Sempre esteve interessada, inquietada em saber o que é que o futuro nos traz. Desde as bolas de cristal, desde as cartas de tarô, desde todas as adivinhações, desde até aos oráculos na Grécia Antiga de Delfos, em que as pessoas viajavam todo o mundo antigo para pôr as suas inquietações e perguntar ao oráculo o que é que o futuro traz, que nós estamos sempre interessados em saber o que é que o futuro nos vai trazer. Não apenas por curiosidade, mas também porque nos ajuda a perceber o passado e a planear o presente. E realmente muitos destes temas, apesar de hoje em dia usarmos ciência, matemática para os explorar, muitos destes temas já existiam antigamente. Acho aqui muito interessante o facto de ter a própria palavra oráculo, que hoje em dia tem uma certa semelhança com algumas abordagens de black box, de prever o futuro hoje em dia, que nós apenas estamos interessados nos resultados, não no método. Mas, mesmo usando todas estas técnicas modernas, matemáticas, de prever o futuro, há aqui uma citação que eu gosto muito de Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica, Prémio Nobel da Física, segundo o qual forecasting is hard, especially about the future. Prever é difícil, especialmente quando falamos do futuro. Mas não é por ser difícil que não o fazemos. E realmente o ato de forecasting, prever o futuro, está presente em todo lado. Está presente todos os dias quando pegamos no nosso telemóvel ou vamos a um site e consultamos o clima, o tempo. Amanhã faz chuva, faz sol, está frio, está calor. Isto é importante não só apenas para nós como pessoas, como para as próprias empresas para planear a sua atividade económica. Mas há outras áreas em que o forecasting tem um impacto financeiro ainda maior. Por exemplo, mercados financeiros. Quem tivesse comprado ações da Apple em 2001 e tivesse adivinhado que iriam crescer tanto, hoje em dia, certamente, essas pessoas estão bastante mais ricas. Portanto, há mesmo muito valor em fazer um forecasting, a previsão de evolução nos mercados financeiros. Não só da evolução de ações individuais, do valor de ações de empresas individuais, o que até matematicamente é bastante difícil, como prever a evolução do mercado em si como um todo. Quem diz mercado, diz moeda, diz bitcoins, etc. Portanto, há muito valor em prever ou qualitativamente, como um expert, ou quantitativamente, olhando para o passado, o que é que o futuro nos traz neste segmento. Mas não é preciso falarmos de empresas grandes, de bilhões de dólares, para vermos que o forecasting tem um impacto no dia-a-dia de qualquer empresa ou organização em 2020, 2021. Quer estejamos a falar de uma sapataria que pretende saber, precisa de estimar quantos sapatos vai vender este trimestre comparado com o trimestre homólogo, e realmente é preciso entrar em conta com várias estimativas, não só dos seus clientes, como de toda a pandemia que estamos a viver, como, por exemplo, um museu que precisa de estimar para as suas operações quantos visitantes terá este ano comparado com o ano passado. Qualquer organização, qualquer empresa precisa de fazer uma certa atividade de prever vendas, operações. E toda essa atividade deve ser, em primeiro lugar, baseada nos dados do passado. Mas é preciso sempre extrapolar, é preciso tentar adivinhar o futuro de modo a poder planear a sua operação no seu imediato. Até acho que uma das áreas onde a humanidade mais faz isto, mesmo que muito empiricamente e cada vez mais quantitativamente, é na área da agricultura, em que os agricultores desde sempre tentaram prever, adivinhar o futuro, cheias, tempestades, para adivinhar, para fazer um forecast de quanto é que vão produzir no futuro, de modo a ir ao mercado. Portanto, desde sempre a humanidade tentou usar as ideias de tentar prever o futuro de qualquer maneira possível para planear o seu presente. Outro caso que eu acho interessante nos dias de hoje, especialmente com esta pandemia, tem a ver com gestão de inventário.
Grandes empresas com grandes vendedores online, como a Amazon, precisam de saber a qualquer momento, a todo momento, não apenas quanto estoque é que tem, quanto inventário é que tem, como quando é que esse inventário vai expirar para encomendar novos produtos para vender. Portanto, toda esta logística do just-in-time precisa de uma constante bateria de modelos de previsão, tanto a longo prazo, como a curto prazo, como a médio prazo, para a empresa saber quando é que precisa de encomendar novos produtos. E voltamos, se calhar, podemos aqui parar ao último exemplo que eu tenho aqui, que poderia dar muitos, que é a procura de recursos. Um exemplo mais concreto será recursos na produção de eletricidade. Uma produtora de eletricidade precisa de estimar muito bem quanto é que vai ser a procura dos seus recursos de sua eletricidade daqui a um mês, daqui a uma semana, amanhã, hoje, e precisa de saber precisa ter estas previsões não apenas ao nível dos consumidores individuais, de grandes consumidores, tanto do pacote de um pacote de consumidores, como da evolução do mercado em geral. Mas nós como consumidores, também é importante para estimarmos as nossas finanças, para fazermos o nosso orçamento, temos uma previsão de quanto é que vamos gastar, quanta eletricidade é que prevemos gastar no futuro. E aqui estamos a falar de uma commodity. Portanto, quando eu falo em procura de recursos de eletricidade, exatamente a mesma lógica aplica-se, por exemplo, se as nossas web apps que correm na cloud, como o Azure, nós precisamos de estimar quantas Azure Computing Units, quanto processing power é que precisamos para correr estas aplicações. Tanto nós, como que usamos a cloud, como um cloud provider. Portanto, há toda esta miríade de aplicações onde o forecasting, o prever o futuro, é mesmo essencial em 2020, 2021, para podermos trabalhar e operar. E o exemplo a qual que hoje eu vou incidir nem é nenhum destes. Vamos falar do mundo da IoT, Internet of Things, ou seja, sensores ligados em rede que estão constantemente a comunicar com a rede para enviar os seus dados. E vamos pegar num exemplo de uma empresa do grupo TecnoWave, a Vigi, que desenvolve um sistema de controle e monitorização remota para aplicações industriais. O foco, o alvo deste sistema são equipamentos que basicamente não podem falhar, têm de ser monitorizados continuamente. Este tipo de equipamentos normalmente encontram-se instalados em meios hospitalares, centrais de distribuição de água, etc. Este tipo de equipamentos que nós não podemos permitir que haja falhas. Frigoríficos em hospitais, centrais de tratamento de água e, portanto, há toda uma quantidade de dados que nós queremos medir através de sensores, destes equipamentos, para monitorizar a sua função. Temperaturas, consumos, frequência, pressão, níveis de oxigênio, etc. Portanto, através destas plataformas de Internet of Things, o sistema da Vigi permite monitorizar constantemente todos estes equipamentos, registá-los e registar os dados e depois apresentar uma solução de dashboarding e analytics para poder controlar e monitorizar a operação destes serviços essenciais. E daqui sai um bocado um desafio. Se com a Vigi nós já analisamos, já guardamos os dados, já fazemos dashboard nestes equipamentos, não podemos fazer um pouco mais? Não poderíamos, por exemplo, fazer um forecast, prever a evolução, digamos, vamos começar por um exemplo concreto, da temperatura de todos os frigoríficos hospitalares, todos os frigoríficos hospitalares no hospital? Não poderemos fazer esta previsão de uma maneira mecânica repetitiva, de modo que esta previsão possa ser consultada e usada pelos serviços da Vigi para dashboarding ou analytics? E porquê é que eu aqui menciono esta questão de mecânica repetitiva? Normalmente, quando pedem a um data scientist como eu, como o António, para fazer um trabalho de forecasting, seguimos o que eu designo um bocado a arquitetura de analítica. Recebemos os dados, o data scientist pega nas suas ferramentas favoritas, R, Jupyter, Python, escolhe os modelos, faz a análise estatística, calcula as suas matrizes de covariância, de correlação, os seus modelos preditivos, etc. E produz uma previsão, como um oráculo. Produz uma previsão. Aqui podemos ver que há uma linha vermelha em relação à linha azul da evolução da temperatura. Ora, este é um modelo muito reativo, é um modelo analítico, em que cada vez que queremos ter uma previsão, o data scientist recebe dados e devolve dados. Este é um modelo reativo e, de certa maneira, manual.
E nós queremos, em 2020, 2021, precisamos de que toda esta mecânica seja muito mais automatizada, para os resultados poderem ser consumidos de maneira automática por outros serviços. Portanto, é por aí que, e começamos sempre por esta arquitetura analítica, mas vamos mais focar em algo que eu chamo de uma arquitetura de MLOps. MLOps é um tema muito em voga na comunidade Machine Learning hoje em dia, usando conceitos que vêm da comunidade de DevOps. Portanto, nós não queremos apenas versionar o código, mas queremos também versionar os dados, queremos versionar os modelos, queremos tornar a arquitetura seja construída com microserviços, peças plug and play, de modo que tudo o que façamos possa estar encaixado e containerizado, possa falar com outras peças, com outros serviços externos, de modo que haja o mínimo de fricção possível a disponibilizar os nossos resultados, de modo que não haja silos em que todas as pessoas estejam a falar, estejam a contactar e sejam transparentes. Portanto, nesta arquitetura, o nosso modelo, aqui eu desenhei aqui um modelo de Python Deep Learning, recebe os dados através de uma chamada standard REST API, processa esses dados, este modelo existe, está disponibilizado através de uma tecnologia Docker Container e está a correr na cloud, neste caso o Azure, e disponibiliza os seus resultados, a supervisão, o seu oráculo, como outra vez, como uma REST API. Portanto, o modelo, isto acaba por ser como se fosse um site para máquinas. Uma máquina da Vigi consulta o nosso oráculo, a nossa black box, e tem uma resposta. E para um sistema da Vigi ou outro sistema queira fazer analytics, mostrar estes resultados, etc., é completamente transparente. E toda esta arquitetura de MLOps tem muitas vantagens, como por exemplo, também será que temos capacidade de escalar esta capacidade preditiva para dezenas, centenas, milhares de sensores, ou precisamente também para calcular diferentes quantidades. Portanto, é esta arquitetura a um nível, a alto nível, que vamos seguir aqui nesta abordagem. E agora eu vou passar a palavra ao António para ele falar um bocado sobre como é que na realidade vamos fazer o cerne desta questão, como é que vamos prever o futuro. António? Obrigado, Luís. Só aqui partilhar o ecrã. Então, comecemos por considerar o caso base de uma tarefa de previsão, de prever o comportamento de uma variável isolada, de uma única variável, uma tarefa para a qual dependemos totalmente da informação que tenhamos disponível sobre essa mesma variável, e há várias formas de conseguir e utilizar essa informação. Um exemplo seria consultar um especialista que tenha conhecimento sobre esses dados e sobre o contexto para nos ajudar a prever o futuro. Mas muitas vezes nós estamos limitados a algo diferente. Estamos limitados a dados históricos, que provêm de vários data sources, como base de dados ou logs, e de onde podemos extrair séries temporais ou correlações entre dados. A utilização que nós damos depois a esses dados depende de várias coisas. Depende, por exemplo, do cenário em que estamos a trabalhar, depende da variável que estamos a estudar, mas depende também muito do objetivo. Por exemplo, em determinado cenário pode-nos interessar apenas olhar e prever para a tendência da variável. Num caso como este, pode ser suficiente nós olharmos para a tendência da variável no passado e extrapolar linearmente o seu comportamento para o futuro. No entanto, no mundo real nós muitas vezes temos de lidar com cenários muito mais complexos e onde tem sentido usar também modelos um bocado mais completos do que isto. Por exemplo, modelos estatísticos bastante populares que tendem a capturar o comportamento da variável, olhando na mesma para os seus dados históricos, mas também para a sua decomposição entre tendência, sazonalidade e também o ruído ou o erro que resulta da mesma. Sem ter tempo para entrar em muitos pormenores, acaba por ser através da modelação destas três componentes que resultam as previsões destes modelos. É uma combinação de observações do passado. Como disse, são modelos que são bastante utilizados em diferentes contextos, têm utilização histórica bastante ampla, dentro, obviamente, das suas restrições e também das suas variantes.
Mais recentemente, e em alternativa também a estes modelos, aparece o Deep Learning, que representa talvez uma nova geração de abordagens a este tipo de problemas e que traz também alguns pontos fortes. Por exemplo, a libertação de algum do esforço aplicado em feature engineering, muito porque estes modelos aprendem diretamente dos dados e também facilmente de grandes quantidades de dados. São, de certa forma, blocos de memória, no sentido em que aprendem comportamentos do passado e depois tentam projetar os padrões identificados nos comportamentos futuros, nas previsões. E na demo que vamos fazer a seguir, é isso que vamos fazer. Vamos utilizar uma Recurrent Neural Network, um modelo relativamente simples e, neste caso, com pouca profundidade, mas que para este contexto de demonstração serve bastante bem o propósito. Algumas considerações antes só de iniciarmos a demonstração sobre o cenário que estamos a explorar. Portanto, o cenário da vigia é um cenário que lida com centenas, potencialmente milhares de sensores. Estes sensores monitorizam variáveis muito diferentes e também, dentro da mesma variável, equipamentos que têm comportamentos e padrões de utilização também muito diferentes. Portanto, é um cenário em que é difícil, ou seria muito difícil, nós aplicarmos um único modelo que dê suporte a todo tipo de sensores e dentro do mesmo tipo, mesmo dentro do mesmo tipo de variável, que dê suporte a todo tipo de comportamentos identificados. Portanto, este cenário fica um bocadinho afastado e, em alternativa, o que se tem é uma composição de modelos, portanto, um conjunto de modelos treinados para suportar diferente tipo de equipamentos e que são consultados conforme os sensores em causa, basicamente. A gestão deste modelo é, portanto, uma tarefa bastante importante, gerir esta composição de modelos, como é que são treinados, as previsões, e como o Luís disse, nós utilizamos um microserviço para servir de frente a todo um sistema que faz a gestão deste tipo de modelos. Esse microserviço disponibiliza os devidos endpoints, por exemplo, para submeter dados para treino e para consultar dados de previsões, e por trás tem um sistema que gera as tarefas necessárias de forma assíncrona e paralela e escalável. Na demo que vou mostrar de seguida, vamos seguir a perspectiva do utilizador. Vamos cumprir 3 passos muito simples de angariar dados relativos a um sensor, submetê-los ao microserviço para que seja treinado um modelo e depois consultar os dados das previsões gerados por esse mesmo modelo. Passando então aqui ao notebook, muito simples mesmo, vamos então angariar dados relativos a um determinado sensor. É um sensor de temperatura que está associado a um frigorífico de um hospital. E assim que tenhamos os dados, já está, vamos só fazer aqui umas pequenas transformações para fins de visualização e vamos gerar um conjunto de dados de treino. Portanto, estes dados de treino, neste caso, é aproximadamente um mês de dados deste frigorífico, do qual nós estamos a retirar os últimos 48 horas. Será para estas últimas 48 horas que nós vamos fazer uma previsão e, portanto, vamos fazer uma comparação entre os dados reais do sensor e os dados previstos pelo modelo treinado. Submetemos esses dados ao nosso microserviço para que seja treinado um modelo. O serviço responde OK que recebeu os dados e partimos para angariar a previsão desses dados. Portanto, ele dá-nos o conjunto de dados previstos com os timestamps associados. Ao fazermos plot, nós o que temos aqui é a azul os dados reais do sensor, portanto, o dia 28 para trás são os dados de treino, que neste caso só estamos a mostrar uma parcela deles para questões de visualização, para termos um zoom melhor, e depois temos a amarelo os dados previstos pelo sensor. Portanto, como se pode ver, não é um match perfeito entre dados previstos e dados reais. No entanto, é suficiente para que possamos
para que o utilizador possa fazer alguma gestão e tomar decisões sobre o futuro baseado nesta mesma previsão. Note-se também que esta previsão, à medida que nos afastamos do ponto de corte, e como é normal, o erro associado vai aumentando um bocadinho, mas de forma bastante gerível. Regressando à apresentação, é importante salientar que, como falámos, a parte de manutenção dos modelos é uma parte muito, muito importante e, como o Luís falou também, existe um esforço bastante grande para que essa gestão de modelos seja feita o menos manualmente possível e que esteja autogerida o máximo possível. E como é que isto se consegue? Portanto, no nosso caso, nós implementámos um segundo módulo. É importante referir que o propósito deste módulo, nós estamos a lidar com um sistema que está em produção, significa que os sensores estão constantemente a gerar novos dados. Ou seja, esses novos dados podem representar, por exemplo, mudanças drásticas da utilização dos equipamentos a que os sensores estão associados e podem resultar na alteração da qualidade das previsões do sistema. Portanto, nós temos de estar constantemente em cima destas mudanças de utilização e sempre que há novos dados de um determinado sensor, queremos que o sensor ativamente reintroduz estes dados, que treine com estes dados e que possa refletir eventuais mudanças nas previsões para o futuro. E, portanto, como nós fazemos isto é através de um segundo módulo, um retrainer, digamos assim, que nós implementamos como Masur Function e que depende de um conjunto de triggers segundo os quais este retreino de modelos poderá ser ativado. São 3 triggers, um deles é ativado por timer, portanto, digamos que, por exemplo, todos os dias, ao fim do dia, nós queremos retreinar o conjunto de modelos para que eles incorporem os novos dados gerados neste mesmo dia. Temos um segundo trigger que, dependendo da monitorização do erro, ou seja, que dependendo da comparação entre os dados gerados e os dados gerados pelo sensor e os dados previstos pelo modelo, o erro seja tentado minimizar, ou seja, isto é, por exemplo, no caso em que haja uma mudança drástica de comportamento de um sensor e, nesse caso, os dados previstos pelo modelo não sejam adequados, nós queremos que ativamente, sem esperar pelo timer, o modelo possa ser atualizado e incorporar esses novos dados. E um terceiro trigger manual, simplesmente para a utilização da equipa ou do utilizador, para que possa ativamente também gerar esses retreinos quando quiser, basicamente. E, portanto, o sistema que nós utilizamos é uma combinação destes dois módulos, o microserviço para toda a gestão dos treinos e das tarefas associadas aos modelos e o retrainer para uma gestão autorregulada e automatizada de como e quando é que esses treinos devem ser feitos. E, posto isto, devolvo então a palavra ao Luís. Ok. Obrigado, então, António, pela explicação. Portanto, o que é que nós vamos fazer com estes resultados que o António teve a mostrar? Portanto, só recapitulando um bocado, nós temos a capacidade, então, de fazer forecast para todo tipo de sensores, em todas as escalas temporais, é escalável, é multifunções, e temos aqui os resultados para duas quantidades diferentes, tanto o cloro livre é PAL, como para a temperatura. E vemos logo que, usando esta capacidade de forecasting, prever o futuro, conseguimos emitir alertas antes de um evento acontecer. Por exemplo, aqui a linha vermelha a subir, conseguimos emitir um evento antes do evento acontecer, em vez de esperar para que ele aconteça. E também podemos detectar o desvio em relação a padrões de utilização de longa distância. Portanto, temos logo aqui uma capacidade de usar esta informação deste módulo de forecast para construir toda uma plataforma de analytics para ajudar a gerir o serviço. Mas o que é que queremos realmente fazer com estes resultados?
Com toda esta capacidade de prever o futuro, de prever o comportamento destes sensores, prever o comportamento destas diferentes quantidades, podemos começar a prever avarias. Podemos começar a comparar o comportamento destes sensores com semelhantes em organizações diferentes e podemos começar realmente a ver qual é que é o risco, classificar o risco das máquinas começarem a precisar de manutenção preventiva. Podemos cruzar esta informação das previsões do comportamento das máquinas com, por exemplo, classificações de utilizadores para melhorar a manutenção de todo o sistema, para evoluir de uma manutenção reativa, inspeção, reação, para uma manutenção preventiva, prevenir os problemas, o que acaba por ser começa a ser muito importante neste tipo de organizações. Volto a lembrar, o nosso foco é organizações em equipamentos que não devem falhar. Mas nós, quando começámos este projeto, realmente temos um objetivo ainda mais ambicioso. A maior parte destas quantidades que estivemos a falar, temperatura, cloro, níveis de oxigênio, empiricamente, sabemos, são excelentes indicadores para o desenvolvimento de bactérias como a Legionella, nestes equipamentos que estamos a falar, como canalização em sistemas hospitalares e industriais. A bactéria da Legionella é o fator de risco causador da doença de legionário. Portanto, o nosso sonho, a nossa previsão para o futuro é construir um sistema que consiga prever o risco de desenvolvimento de doença de legionário, em que passamos de um paradigma de manutenção reativa, em que há análises laboratoriais a certas datas e há efetuada manutenção do sistema, para um paradigma em que temos manutenção preditiva, em que o nosso forecast ajuda a prever o risco de desenvolvimento destas doenças e assim estas organizações podem desencadear processos de manutenção atempadamente. Mas isto é apenas uma das coisas que poderemos começar a fazer, porque acho que passámos toda esta talk a falar de como prever o futuro, mas o futuro estamos sempre a fazê-lo agora todos os dias e pronto, na InnoWave nós queremos mesmo sempre inovar e inovar o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção e estamos disponíveis para falar sobre estes outros assuntos. Obrigado.